Agora, um fato interessante é que Moisés foi ensinado sobre a cultura egípcia no governo egípcio. Então, havia ali uma possibilidade de futuramente, por incrível que pareça, Moisés se tornar um faraó. Moisés era um homem hebreu que viveu por muitos anos no Egito e provavelmente conheceu as obras colossais do Grande Egito. Ele foi ensinado pelos súditos do faraó. Durante o tempo de Moisés, o Egito estava sob o período conhecido como o Novo Reino, uma época marcada por uma centralização do poder, expansão territorial e grande prosperidade econômica. O Novo Reino é subdividido em 3 períodos: o Império Médio, o Império Novo e o terceiro período intermediário. Moisés está provavelmente no Império Novo, que é considerado o auge do poder egípcio. Neste período, o Egito estava sob o domínio de Ramsés II, que governava com grande autoridade e era considerado divino. Ramsés era o faraó mais famoso daquela época e ele reinou aproximadamente 66 anos. Ramsés II é famoso por suas conquistas militares e por sua extensa obra de construção, incluindo os grandiosos templos em Abu Simbel e o Ramessum, além da grande expansão do Império Egípcio até a região da Síria. A cidade de Ramsés é uma das cidades do Egito antigo que foi construída durante o período do Novo Reino, durante o reinado de Ramsés. Esta cidade foi chamada de Pi-Ramsés, em homenagem ao faraó, mas também é conhecida como Per-Ramsés ou Pi-Ramesses. Pi-Ramsés era uma cidade colossal no Egito antigo e servia como uma das principais capitais administrativas e militares do país. Ramsés II escolheu esse local para construir sua nova capital, porque estava localizado no delta do Nilo, uma área estratégica que permitia o acesso fácil ao comércio marítimo e proteção contra invasões terrestres. A cidade era magnífica, com grandes palácios, templos e estruturas monumentais. Ela possuía um templo dedicado ao deus Amon-Ra, que era o deus principal adorado durante o reinado de Ramsés II. Além disso, havia outros templos e santuários dedicados a várias divindades egípcias. Falando sobre os seus deuses, Amon-Ra era uma divindade importante no panteão egípcio. Era uma combinação de 2 deuses distintos: Amon, o antigo deus da fertilidade, e Ra, o deus do sol. A fusão desses 2 deuses refletia a crença na importância da fertilidade agrícola e da força solar na vida egípcia. Amon-Ra era frequentemente representado como um homem com uma coroa dupla, simbolizando sua associação tanto com o Alto Egito quanto com o Baixo Egito. Ele era considerado o deus supremo e em muitas vezes associado ao faraó, representando uma ligação entre o governante e o divino. E um dos templos mais famosos dedicados a Amon-Ra é o Templo de Karnak, localizado em Tebas, a moderna Luxor. Esse complexo templo é um dos maiores e mais impressionantes do Egito antigo, com uma série de santuários, obeliscos, colunas gigantescas e estátuas colossais. Durante o reinado de Ramsés II, o Templo de Karnak foi ampliado e ornamentado ainda mais, com Ramsés II encomendando uma série de adições e restaurações no complexo, ou seja, ele expandiu mais e mais aquele santuário de adoração. Outro templo que era muito conhecido naquela época, de Amon-Ra, é o Templo de Luxor, também localizado em Luxor hoje atualmente. Esse templo de Luxor, que era dedicado a Amon-Ra, ficava localizado em um lugar bem estratégico no Antigo Egito. Esse templo foi iniciado por Amenhotep III e concluído por Ramsés II. E esse templo se tornou um símbolo de grande poder e de continuidade do governo egípcio. O templo de Luxor era usado para celebrações religiosas e também festivais ali que acontecia entre os egípcios. Agora, um fato interessante é que Moisés foi ensinado sobre a cultura egípcia, além de provavelmente ter tido contato com esses deuses pagãos. Os filhos do faraó e outras crianças nobres do Antigo Testamento recebiam uma educação fora do comum, ministrada por tutores e sacerdotes. Eles aprendiam leitura, escrita, matemática, história, literatura e até mesmo religião, além de habilidades práticas como liderança, estratégia militar e administração. A educação incluía também
também a cultura e tradições egípcias, como mitologia, rituais religiosos e costumes sociais. A arte e a música também podiam fazer parte da vida educacional dessas crianças que viviam no Antigo Egito. O objetivo era prepará-los para assumir papéis de liderança no governo egípcio. Então, havia ali uma possibilidade de futuramente, por incrível que pareça, Moisés se tornar um faraó. Isso não aconteceu porque ele fugiu do Egito, teve um encontro ali com Deus e depois voltou para libertar o seu povo. Mas futuramente Moisés seria um faraó. Os hebreus, como escravos, sofreram muito na terra do Egito. Eles trabalhavam duro com tijolos de lama e argila, que eram feitos e secos ao sol, sendo usados na construção de casas e monumentos. Inclusive, essas coisas foram usadas para construir a cidade de Ramsés. A palha era misturada com os tijolos para reforçá-los e prevenir rachaduras. Além disso, a palha também era usada em telhados e em outras estruturas. Até mesmo os palácios tinham que ser revestidos com esses elementos. O faraó nessa época estava no topo da estrutura social. Abaixo dele estavam a nobreza, os sacerdotes, os escribas e os militares. A maioria da população era composta por agricultores e trabalhadores, enquanto os escravos e prisioneiros de guerra desempenhavam papéis importantes na mão de obra para os grandes projetos de construção do Egito. Um exemplo bem claro foi o que aconteceu com os hebreus. Eles eram escravos e ajudaram a construir muitas coisas no Egito. O Egito, nesse tempo, era uma potência econômica devido às suas vastas terras agrícolas. A sua localização estratégica ao longo do rio Nilo permitia, por exemplo, o comércio interno e externo, e aos recursos naturais como ouro, cobre e pedras preciosas. O Egito era capaz de manter uma sociedade complexa e sofisticada, com grandes cidades e com uma burocracia administrativa desenvolvida e uma rica cultura religiosa e intelectual. Então, o Antigo Egito era um exemplo para as outras nações. Durante o tempo de Moisés, a agricultura no Egito era uma atividade vital que sustentava a sociedade econômica daquele país. A base da agricultura egípcia era a inundação anual do rio Nilo, que depositava sedimentos férteis nas terras ribeirinhas, criando condições perfeitas para o cultivo. Os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação, incluindo canais e diques, para distribuir a água do Nilo para as áreas agrícolas durante todo o ano. Os principais alimentos eram cereais como trigo e cevada, que eram as principais fontes de comida e também usadas na produção de cerveja e pão, fundamentais na dieta egípcia. Além disso, leguminosas como lentilhas e favas eram cultivadas, fornecendo proteínas vegetais importantes para os egípcios. Vegetais como cebola, alho, alface e pepino também eram cultivados em grande escala, juntamente com frutas como tâmaras, uvas e figos. E um fato interessante é que o calendário agrícola egípcio estava ligado às estações do rio Nilo. As cheias que ocorriam durante o verão marcavam o início do ano agrícola. Os agricultores plantavam as suas plantas e as suas verduras após as cheias, aproveitando o solo fértil recém-depositado. Os egípcios também eram habilidosos em tecnologias agrícolas, utilizando arados puxados por bois para preparar o solo e métodos eficazes de plantio e cultivo, que são usados até nos dias de hoje. Eles construíram celeiros e silos para armazenar os excedentes de colheita, garantindo, por exemplo, um suprimento constante de alimentos durante todo o ano, mesmo em anos de colheitas ruins. Poucos anos antes, José, como governador do Egito, já administrava os alimentos. Ele foi encarregado de armazenar grãos durante os anos de abundância para se preparar para os anos de fome que estavam por vir. Ele supervisionou a construção de celeiros em várias cidades do Egito para armazenar os grãos excedentes. Esses celeiros serviam como depósitos para manter grandes quantidades de alimentos, garantindo que o Egito pudesse enfrentar os anos de escassez sem sofrer com a fome. O exército egípcio nessa época defendia seus territórios e também ajudava a controlar a compra dos alimentos. E uma coisa fantástica é que o exército egípcio era altamente organizado e composto por diferentes
diferentes tipos de soldados. Eles incluíam infantaria, que usava uma variedade de armas como lanças, espadas e arcos, além de carros de guerra tripulados por homens capacitados, e tinha também arqueiros. E depois ainda, para acrescentar isso, havia uma cavalaria para patrulhar as cidades egípcias. Arqueiros forneciam suporte de longo alcance, enquanto engenheiros militares construíam fortificações e pontes. Sob o comando de Ramsés II, o exército egípcio era uma força poderosa, participando de várias campanhas militares com eficácia e ainda por cima organização. Esse mesmo exército sucumbiu quando tentou atravessar o Mar Vermelho. O relato da morte dos soldados egípcios no Mar Vermelho está no livro do Êxodo, no capítulo 14. Após a fuga do povo de Deus, o povo hebreu, que estava sendo liderado por Moisés no Egito, o faraó Ramsés II e seu exército os perseguiram até a beira do Mar Vermelho. Quando o povo hebreu estava diante do mar, Moisés estendeu o seu cajado e o mar se abriu, criando um caminho seco para que os hebreus atravessassem. Porém, quando os egípcios tentaram seguir os hebreus pelo mesmo caminho, as águas do mar voltaram ao normal e os engoliram, afogando todo o exército poderoso do faraó. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.